Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Todos estes nomes não te devem ser muito estranhos. E porquê? Porque estas pessoas são muito conhecidas e ficaram muito conhecidas com o que elas fizeram e o que elas construíram. E é sobre isto que hoje nós vamos falar, sobre as pessoas mais ricas do nosso planeta. E por isso, se quiseres ficar um bocadinho mais perto delas, o que tens de fazer é, em primeiro lugar, subscrever aqui o canal. É verdade, é uma regra, eu não faço as regras, por isso já sabes, inscreve-te aqui no canal, porque não te vais arrepender, está sempre a sair aqui conteúdo bom e que vai-te acrescentar sempre qualquer coisa. Mas pronto, espero e muito obrigado pela tua inscrição, pelo teu gosto do comentário. Vamos então para o tema do vídeo. Vamos falar sobre as 10 pessoas mais ricas do mundo. Em 10º lugar. Em 10º lugar nós temos o conhecido Mark Zuckerberg, que tem uma fortuna avaliada em 88,7 mil milhões de dólares. O seu principal ativo e o que fez com que ele conseguisse chegar à posição que hoje está é o Facebook. Será interessante mencionar que Mark Zuckerberg criou o Facebook com 19 anos. E com o passar do tempo o Facebook cresceu e cresceu bastante, estando hoje numa posição de destaque no meio da informática e no meio da inovação tecnológica. Mas também com o tempo não foi só o Facebook que cresceu, também outras redes sociais cresceram e outras nasceram. Algumas delas como o Instagram e o WhatsApp, que ficaram, digamos que criaram algum desejo a Zuckerberg. E então, como qualquer bom bilionário, Zuckerberg olhou para as redes sociais e disse: bem, agora são meus. Isto dando origem a algumas das maiores transações no mercado. Por exemplo, o Instagram foi comprado por $1.000 milhões em 2012. Já o WhatsApp foi comprado por 19 mil milhões de dólares em 2014. Em 9º lugar temos Mukesh Ambani. Ambani é o nosso 9º lugar e ele está em 9º lugar porque tem uma fortuna avaliada em 99,7 mil milhões de dólares. E de onde é que vem essa fortuna? Essa fortuna vem da sua propriedade, ou da propriedade de 44,7% da Reliance Industries Limited, empresa na qual ele também é o CEO. Esta empresa tem um âmbito de operações enorme, começando com operações petroquímicas e refino de petróleo, até telecomunicações e exploração espacial. E se ele está em 9º lugar na lista dos mais ricos do mundo, ele é mesmo o homem mais rico da Ásia e da Índia. Hoje vive em Mumbai com a família. E em 8º lugar temos Sergey Brin. É graças a este senhor que nós hoje temos o maior motor de busca do mundo. É verdade, Brin fundou a Google juntamente com os outros cofundadores. Foi Brin que esteve à frente como presidente da Alphabet, que é a empresa dona da Google, a holding da Google, de cargo em que desempenhou até 2011, onde depois deixou o cargo e foi ocupar-se com outras coisas, também descansar um bocado, depois de ter construído a empresa que é a Google. Uma coisa engraçada sobre este bilionário que tem uma fortuna avaliada em 114,3 mil milhões de dólares é que, juntamente com os outros cofundadores da Google, eles compraram 8 jatos privados. Porquê? Não sei. Acho que é mais porque eles podem mesmo. Não sei. Digam-me aí o que é que vocês acham. Em 7º temos Larry Ellison. É um empresário na área tecnológica. Ele é o dono e o sócio maioritário da Oracle Corporation, tendo 35% da empresa. Hoje tem 77 anos
e nasceu em 1944 em Nova York. Depois de muitos anos a trabalhar como o CEO da empresa, em 2014 sai dessa posição assumindo o papel de Chairman, de diretor do Conselho de Administração. Uma posição com um pouco mais de calma e saindo das rédeas da administração. Em 2012, Ellison decidiu que queria mudar de casa. E como os multimilionários não são exatamente iguais ao resto das pessoas, pelo menos da maneira como fazem as coisas, Ellison não foi bem comprar uma casa. O que Ellison fez foi, como ele se queria mudar para uma ilha no Havaí, ele decidiu simplesmente comprar uma parte significativa da ilha, ou seja, 90 mil acres de terreno. Outra curiosidade é que em 2018 Larry Ellison compra 3 milhões de ações de uma outra empresa. Que empresa? A Tesla, entrando mesmo para a administração da Tesla. Toda a sua fortuna está avaliada em 118,4 mil milhões de dólares. Em sexto lugar temos Larry Page. Voltamos então à gigante Google. A gigante Google já apareceu aqui algumas vezes, inclusivamente no canal, aliás fica aqui no card, podem ver depois deste vídeo, um vídeo em que eu falo sobre as 5 maiores empresas do mundo, se não estou em erro, e em que a Google entra, por isso fica aqui o convite para verem depois. Mas voltando então aqui ao tema, voltando aqui ao Larry Page. Larry Page foi o CEO da Google, ou melhor, da Alphabet, que é a dona da Google, durante bastante tempo, e tendo deixado o cargo de CEO da Alphabet no mesmo ano, curiosamente, que o seu colega Brin também deixou o cargo de presidente. Larry Page, ao contrário do seu colega, tem uma fortuna avaliada em 119 mil milhões de dólares. Page é um multibilionário e também não vive só da Google, já que Page tem uma empresa virada para o mercado da exploração espacial e uma outra virada para a construção de um carro voador. E no nosso quinto lugar está Warren Buffett. O conhecido Warren Buffett, um investidor já desde jovem, já que comprou a sua primeira ação com 11 anos e agora, passados 80, tendo ele hoje já 91, vê o resultado de todo o seu trabalho, tendo hoje uma fortuna avaliada em 124,2 mil milhões de dólares. Ele é dono e CEO da Berkshire Hathaway, que é uma holding que investe em outras empresas e tem já 60 empresas a sua propriedade. E grandes empresas são, já que, por exemplo, a grande Duracell é uma das empresas da qual a holding é dona. Mas, para quem diz que os bilionários não ajudam a comunidade, Warren Buffett é o exemplo de que isso está errado, já que ao longo do tempo que trabalha já doou um total de 45 mil milhões de dólares, em especial para a fundação do seu amigo Gates, ou seja, doando para a fundação Gates e para a fundação dos seus filhos. Mas Buffett não para por aí, já que ele já se comprometeu a doar 99% de toda a sua fortuna. Em quarto lugar está o conhecido Bill Gates. Falamos ainda agora dele e agora chega mesmo o lugar na lista. Está em quarto lugar. Bill Gates é o quarto homem mais rico do mundo. E embora que isso seja verdade e que ele agora esteja em quarto lugar, durante muitos anos ele foi mesmo o homem mais rico do mundo, estando em primeiro lugar. E segundo o que algumas fontes dizem, se ele não tivesse doado a quantidade de dinheiro que ele já doou, ele iria ainda hoje manter a sua posição em primeiro lugar. Pois a sua fortuna não é de modo nenhum pequena, estando ele em quarto lugar, porque ele tem uma fortuna avaliada em 133,7 mil milhões de dólares. E
à data da qual ele saiu da posição em que detinha na Microsoft, o cargo de CEO, ou seja, em março de 2020, ele tinha 1% das ações da Microsoft. Mas não é só de software que vive o nosso bilionário Bill Gates. Não, ele é dono de várias dezenas de outras empresas e sócio de outras tantas. E em áreas bastante diferentes, com um foco em especial na área das energias renováveis. Empresas como a AutoNation, por exemplo, fazem parte da diversidade de empresas na qual Gates investe e é acionista. Agora Gates pode descansar e ter uma vida mais relaxada sem ter de se preocupar muito com os prazos empresariais que teve de se preocupar até 2020. Agora ele já pode focar-se em outras coisas e desfrutar da sua riqueza. Outra faceta da vida de Gates é a caridade. A caridade que já sempre foi uma coisa que Bill Gates teve em atenção. Em especial pela sua fundação, a Fundação Bill Gates, para onde ele já doou mais de 35 mil milhões de dólares. E essa é uma das coisas que hoje em dia, já reformado, ele mais se foca em desenvolver. E chegando ao pódio temos em terceiro lugar Bernard Arnault e a família. Bernard e família têm uma fortuna avaliada em 157 mil milhões de dólares. E de onde é que vem este dinheiro todo? Vem do império da LVMH. Este que é um império da moda, tendo mesmo 70 marcas. E se o nome da empresa não te é muito familiar, se calhar se eu disser Sepp Penhora e Louis Vuitton já aparece alguma memória. Isto porque o grupo é dono de variedíssimas marcas de luxo. Mas não só de luxo, mas também à joalharia vai o grupo. Inclusivamente tem o recorde de uma compra de uma marca de luxo no mundo, e foi mesmo para adquirir uma empresa na área da joalharia, a Tiffany & Co, que foi comprada pelo grupo por 15,8 mil milhões de dólares em 2021. Mas não só em 2021 houve uma compra extravagante, um bocadinho antes, em 2019, o grupo comprou uma rede de hotelaria, o grupo Belmond, por 3,2 mil milhões de dólares. No nosso segundo lugar está Jeff Bezos. Bezos é uma personalidade pública muito conhecida, em especial pela empresa que criou e que o levou à posição em que ele está hoje, a gigante Amazon, começando com uma empresa que entregava livros à gigante que é hoje, em que se encontra praticamente qualquer produto. E por isso mesmo hoje ele tem uma fortuna avaliada em 171 mil milhões de dólares. Ele é dono de cerca de 10% da Amazon, isso porque ele vendeu recentemente 8,8 mil milhões de dólares em ações da Amazon. Mas não é só de Amazon que o nosso Bezos vive, já que ele tem outras empresas com outras áreas de operação, como por exemplo a Washington Post e a Blue Origin. A Blue Origin, que é uma empresa na área espacial. Empresa essa que Bezos utilizou para ir dar um passeio ao espaço a meio de 2021. Foi quando Bezos fez uma visita ao espaço, esteve lá algum tempo, breve como é óbvio, e depois desceu, onde agradeceu aos seus funcionários, dizendo que tinha sido graças aos funcionários que ele tinha conseguido ir dar uma volta ao espaço. Bezos teve durante muito tempo a sua posição como CEO da Amazon. Relativamente recente deixou de ser o CEO e passou a ser o chairman da empresa. Passou a ser o chairman da empresa aí por julho de 2021. Em primeiro lugar está... Chegamos ao nosso primeiro lugar, e em primeiro lugar está o teu like e o teu comentário, que é sempre de imensa qualidade e que nos ajuda
tanto e dar-nos aqui o teu feedback. Se estás a gostar do vídeo, deixa aqui então o teu feedback, um comentário, um like, que é para nós sabermos o que é que temos de melhorar, o que é que nós podemos trazer, quais são os temas. Por isso, muito obrigado se já viste até aqui o vídeo e se não és inscrito, inscreve-te, deixa o like e comentário. Não percamos mais tempo e vamos então para o nosso primeiro lugar. Elon Musk. A personalidade que tem um vídeo só para si aqui no canal, aliás fica a recomendação para irem ver, está aqui no card, depois deste como é. E o que eu estava a dizer, Musk tem uma fortuna avaliada em 219 mil milhões, muito por a sua participação na Tesla, de 21% das ações, que lhe dá de uma forma destacada a todas as outras valorização das outras empresas, a posição de primeiro lugar neste ranking. Mas não é só da Tesla a que ele dá atenção, pois ele também é dono da Boring Company, da OpenAI e da Neuralink, tudo empresas dele. Recentemente comprou também o Twitter, agora a 100%, depois de alguma negociação. Todo esse processo ficou aqui documentado com alguns shorts, basta entrar e ver aqui, que também são interessantes sobre o que é que foi acontecendo e a proposta e a reação. Mas não é só de empresas da qual ele é dono a 100% que Elon Musk passa o dia. Não, Elon Musk é acionista de muitas outras empresas, dezenas de outras empresas, mas em especial há uma empresa da qual ele é, por acaso, dono a 100%, que ele dá em especial um bocadinho mais de tempo. Qual é que é? É a SpaceX. A SpaceX que tem uma empresa que tem como objetivo de tornar a espécie humana uma espécie interplanetária. Agora fica a minha pergunta, onde é que vocês investiam se tivessem este dinheiro todo que estes bilionários têm? Onde é que gastavam, onde investiam, o que é que compravam? Deixem aqui nos comentários que é para eu saber e para termos aqui uma conversa muito engraçada. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se ainda não são inscritos, realmente isso ajuda bastante, especialmente porque 50% de vós vê o canal e não está aqui inscrito, não está inscrito. Por isso, se vocês se inscreverem, possibilita-nos a trazer mais vídeos, como vocês já sabem. Muito obrigado por terem visto o vídeo até ao fim e até ao próximo.